Olá, amigos, bom dia. Hoje, sábado, dia 22 de março do ano de 2014. Estamos aí se aproximando já da Páscoa e também da Copa do Mundo e, na sequência, as eleições, menos para vereadores e para prefeito, em nível estadual para deputados, senadores, deputados estaduais, senadores e deputados federais, governador do estado do Paraná e também para presidente da República. Então, e na sequência, depois do meu programa, tem aí o Fenatracop em Ação, direto da capital paulista, direto da Rede Brasil de Televisão de São Paulo, com o meu amigo Olivir Macedo. Eu estava lendo esta semana, já tinha comentado há uns programas anteriores aí, da vergonha que eu tenho de às vezes ser brasileiro. Filha do ministro do STF, ou do STJ, do STF, se não me engano, nomeada para não sei o que, não sei da onde. Será que é tão competente assim? Ou porque o pai é ministro do STF? Porque essa vergonha no Brasil de passar de pai para filha acabou com os cartórios, para começar. Os cartórios agora não, é concurso. Quem tinha cartório tem. Agora, se ele se aposentar ou morrer, o filho não assume mais. Agora, ministros nomeando filhos? Outra vergonha é candidatos a deputados lançando os filhos para deputado. É uma injustiça com o povo brasileiro e uma desonestidade e deslealdade com os demais candidatos que não têm esse apadrinhamento do pai já ser deputado, governador ou senador. Isso não é hereditário, não pode passar de pai para filho. É uma vergonha esse país. Mas hoje eu vou conversar aqui com meu amigo Eloir Berno, o Ninão, vereador no seu segundo mandato. A gente vai falar aqui de eleição para a presidência da Câmara, de CPI do bicicross e de outros assuntos do seu interesse, do interesse da população da cidade de Palotina. Bom dia, meu amigo Ninão. Bom dia, Ivan, tudo bem? Tudo, graças a Deus. E você, como é que você está? Tranquilo. Então tá bom. Ninão, me diga uma coisa. Vamos começar pela presidência da Câmara, que foi o ano passado. Quando assumiram os vereadores, aí teve a eleição para a presidência da Câmara e algumas pessoas até o criticam, outras elogiam pela posição que o então vereador Eloir Berno, ou Ninão, tomou nessa eleição. Como foi essa eleição, o que se projetou, qual eram as conversas e por que o Ninão votou no Eurico Fernandes Barbosa? Bom, Evandro, na realidade, após a nossa eleição para vereadores, no qual nós tivemos uma vitória, se começou a conversação em relação à presidência da Câmara, né? Em relação à presidência da Câmara, no qual a base eleita do nosso grupo lá, nós acabamos não chegando a um consenso, né? Eu não conseguia os votos para a eleição e acabou chegando a eleição da Câmara sem nenhum acerto, né? Sem nenhum acerto. E eu fui candidato, muitas vezes isso não é comentado, que eu também fui candidato. Eu só obtive um voto, só o meu voto. Eu acabei votando para eu ser o presidente da Câmara. Então, se os meus próprios companheiros não votaram em mim, a partir do que se empatou, 4 votaram para o Enio e 4 votaram para o Eurico, se eles não tiveram compromisso comigo, por que eu ia ter compromisso com eles, né? Então, quer dizer, e aí eu obteria os votos para a presidência, mas eu teria que aceitar algumas imposições que estavam sendo lá dentro. Alguns cargos que é de confiança do presidente. E isso não tiveram, que é de competência do presidente. E isso não tiveram. Então isso acabou tendo um problema sério. Acabou indo para essa direção. E eu acabei votando no Eurico e deixar claro que não me arrependo do meu voto. De maneira nenhuma, eu não me arrependo do meu voto no qual eu votei para o Eurico. Essa votação então, eles queriam que você mantivesse alguns cargos dentro da Câmara, se você fosse eleito presidente, é isso ou não? Exatamente, alguns cargos e pessoas, nada contra essas pessoas, mas que não trabalharam durante a campanha política para o meu partido, para a minha eleição, né? Trabalharam para o grupo.
Mas eu tenho alguns compromissos assumidos que eu tenho que colocar pessoas de minha confiança. E isso acabou não acontecendo. Respeito todas as pessoas, respeito os demais vereadores, só que eu fui bem claro na minha situação. Nós chegamos no dia 1º para assumir, sem ter sentado todo mundo e ter chegado a um consenso, certo? Tem chegado a um consenso. Eu conversei com a oposição, é óbvio que eu tentei buscar os votos da oposição, não consegui. Assim como os demais partidos e os demais pré-candidatos à presidência da Câmara buscaram o consenso também lá fora. Foi dada a oportunidade, Evandro, na primeira eleição, como foi 4-4 e o meu voto, só que eu votei só em mim, se foi para a segunda, por desempate, no qual só ficaram 2 candidatos, que seria o Enio e o Eurico. Né? Que foram os dois mais votados. Os dois mais votados. Foi tipo um segundo turno, é mais exatamente, ou menos isso, né? O segundo turno foi o que acabou acontecendo. Foi os dois daí, né? Os dois e eu, no qual... Porque se tinha nos bastidores, se tinha acerto político, já estava tudo se acertado, eu dei a oportunidade das pessoas provarem realmente o compromisso que tinham assumido. Que no qual, segundo informações extraoficiais que eu tenho, que não acabou cumprindo esse acordo que tinha. E você hoje, Ninão, na Câmara de Vereadores, como que está o vereador Ninão no segundo mandato, alguma coisa em relação a projetos, como que está o vereador Ninão com relação a essa confusão, vamos dizer assim, de situação e oposição? O Ninão vota com porque assim, entenda a situação como o Ninão acabou de falar, o grupo que se elegeu com o prefeito Juscelino Sterzi, que é o Enio, o Val, o Toninho Queque, o Bernardo e o Ninão. Esses 5 se elegeram pela base do então prefeito Juscelino Sterzi. Os outros 4, que é o Mauro, o Natal, o Vilela e o Eurico, se elegeram pela oposição, que na época a candidata era a Madeleine de Oliveira. Então, você hoje, Ninão, você numa votação polêmica ou não polêmica, como que o Ninão não vota de acordo com a sua consciência, ou porque você é oposição ao prefeito? Como que não se comporta com relação à votação de alguns projetos na Câmara? Evandro, eu sempre votei pela minha consciência, certo? Sempre votei tecnicamente e pela minha consciência. Nas comissões, analisando o projeto, se tem legalidade, se tem condição financeira, né? Tudo dentro do parecer técnico você tem que dar durante a comissão. E lá no plenário, se é interessante, se é benéfico à população, se favorece a população no geral. Então não adianta, vou beneficiar X pessoas. Não. O órgão público, ele não tem que direcionar a essa pessoa ou aquela, e sim a comunidade em toda. Então são dessa maneira que o meu voto é lá dentro. Às vezes o voto contrário causa um desgaste enorme. Eu entendo que causa um desgaste enorme, mas eu não posso votar se não fosse pela minha consciência. O povo me elegeu para isso. O povo me elegeu para eu representar o povo lá dentro. E infelizmente algumas pessoas, eu não voto mais em você, você é contra determinada classe, coisa assim. Não é. É que o voto, a Câmara está lá dentro justamente para isso, para votar a maneira correta. Respeito o voto dos demais vereadores que tem lá dentro, com certeza. A opinião é dele. Agora a minha é o voto técnico, e se é bom para a população, é óbvio que eu vou aprovar. Agora, se eu vejo que esse projeto não é bom, não atende o maior número de pessoas que na realidade devia atender a todo o município, é óbvio que vai ter meu voto contrário. Por exemplo, para São Camilo, se beneficiar toda a comunidade de São Camilo, você vai ser favorável sempre? Sem sombra de dúvida. Floresta ou qualquer outra comunidade. E se for dentro do perímetro urbano da cidade de Palotina, se beneficiar uma parte maior, sempre você vai ser favorável? Sim, o que não pode acontecer é, por exemplo, assim, vem um aumento lá para se aumentar o salário só dos professores. Não, mas eu entendo que é um exemplo, não que isso esteja acontecendo. Mas o prefeito não pode mandar um projeto que aumente só determinada classe, só os professores. A lei diz que o aumento tem que ser igual para todos. Então não começa do serviço geral, da mulher que faz o cafezinho, até 10%, o prefeito. Vou dar 5% de aumento. Todo mundo. Para todos os funcionários. Para todos os funcionários vai ter 5% de aumento. Ele não pode aumentar porque aquele serviço é mais desgastante, porque é braçal, eu vou dar 10 e o outro eu vou dar 5. Não, a lei não permite isso. Certo? O que tem que ser muito respeitado no departamento, tem que ser muito bem analisado no departamento público, ele já diz, é público no setor público. Ele tem que ter o direito de igualdade a todas as pessoas. Eu não posso beneficiar A ou B ou C, não posso, sabe? Então, é
dessa maneira que nós, legisladores, temos que trabalhar em benefício da comunidade toda, não a determinada classe, a determinada pessoa, sabe? Eu, sinceramente, eu não uso essa questão política no meu mandato. Eu acho que política, tem que se fazer política? Tem. No período eleitoral. Passou isso, são 9 vereadores trabalhando no Poder Legislativo e no Poder Executivo o prefeito e o vice trabalhando em prol do município. Não é que a oposição perde ou ganha, ou a situação perde ou ganha. Quem perde, se fizer um trabalho bem feito, quem ganha é a população. Se o trabalho não for bem feito, quem perde é a própria população. Exatamente. Ninão, e como é que o vereador Ninão, como vereador, ou como habitante, como munícipe, como contribuinte, que nos chamam de contribuinte, né? Na verdade, eles nos forçam a contribuir, né? Então, não é, quando é contribuinte é quando você contribui por livre e espontânea pressão. É imposto. Na verdade, já fala que é imposto, depois que chamaram-se de contribuinte, né? Como que você está vendo a administração municipal? Olha, pelo que passou durante o período pré-eleitoral, que você acompanhou, toda a população acompanhou de perto, né? Que era o candidato era o Luiz Ernesto, depois houve aquela cassação, depois foi o Nissandro, houve a cassação, certo? Acabou na última semana se colocando o candidato Jusenir para que se fosse não só ele, como o vice também, o Chico, né? Eu vejo assim, tem uma série de dificuldades. Eu acho que um pouco a falta de experiência do prefeito, né? Mas isso não é culpa só do prefeito. A administração municipal, a equipe de secretários, o grupo político que trabalhou, eu acho que passou da hora de sentar. Alguns secretários têm que ser substituídos urgente, certo? Para que possa apresentar alguma coisa. Porque tudo que foi feito até agora, tudo que foi inaugurado até agora, isso são obras do Ernesto. Ninguém precisa esconder isso de ninguém. Se parar e analisar atentamente, isso são obras do Ernesto. E nós sabemos que... Não querendo te interromper, já te interrompendo, não. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, que esse assunto é muito interessante, e eu volto na sequência, nessa mesma balada com relação à administração municipal. Voltamos dentro de instantes. Até. Todo sábado, ao meio-dia, o Brasil se liga na TV. Notícias de todo o país com comentários de Mauri Viana. FENATRACOP em Ação. Um programa dirigido para quem trabalha por um Brasil maior e melhor. Assuntos sindicais, educação, cultura, política com ênfase para os municípios e estados, discutindo o que acontece em todo o país. FENATRACOP em Ação, produzido para quem gosta de saber o que acontece aqui e agora. Comentários, Mauri Viana. Apresentação, Olivir Macedo. Olá, amigos, estamos de volta com o programa Sala de Espera, que vai todos os sábados das 11h30 ao meio-dia, e na sequência vem o FENATRACOP em Ação, direto da Rede Brasil do estado de São Paulo, com o meu amigo Olivir Macedo, seus convidados, suas entrevistas, suas matérias, um programa dedicado totalmente ao trabalhador em cooperativa, que é a função da FENATRACOP e do Sintrascopa aqui da cidade de Palotina. Então, na sequência do meu programa, nós estaremos aí com o Olivir Macedo e o FENATRACOP em Ação. E eu estou hoje aqui conversando, batendo um papo, não é uma entrevista, é mais um bate-papo com o vereador Eloir Berno, o Ninão, falando sobre eleição da presidência da Câmara, sobre a administração municipal, e vamos falar também sobre a CPI da pista de bicicross. Ninão, você estava falando sobre a administração municipal, falando dos projetos, das inaugurações, e eu cortei você porque nós íamos para o intervalo. Eu quero que você continue falando, seguindo o seu raciocínio com relação à administração municipal do nosso prefeito Jusenir Leandro Stenzler. Assim, que nem eu estava comentando, né, que as obras que foram inauguradas hoje, que é uma consequência, são obras que foram dado início na administração passada, na administração do Luiz Ernesto,
no qual o prefeito era secretário de Indústria e Comércio, depois voltou para a Câmara, era vereador eleito, né? Então, assim, eu falei que eu vejo com certa preocupação isso, Balseiro, porque eu não vi ainda obras, eu não vi planejamento, assim, obras, visão lá na frente do que se vai ter uma grande obra, com recursos próprios. Eu sei, foi feita a iluminação lá na saída para Toledo, foi posto periscópio, mas dentro do orçamento do município, desse ano de quase 86 milhões, 70 milhões do ano passado, tem-se obra do asfalto aí para o Guaritá, para São Camilo, o recap, quase o quadro velho da cidade, praticamente 100% vai ser recapado, mas isso são obras do PAC, isso são financiamento, assim como é um financiamento a obra da avenida, certo? O prefeito vai ter que lançar isso como contribuição de melhoria, certo? Mas agora, com o recurso próprio, eu estou vendo uma certa dificuldade, e a maior preocupação minha, Evandro, é que a partir de março não se assina mais nada. A partir de maio, se eu não me engano, porque vem um período pré-eleitoral, no qual você mesmo comentou, tem eleição para deputado estadual, federal, governador, senador, presidente da República, e o país passa por uma crise dessa, sabe? Aí você não pode mais assinar recurso, o governo não destina mais nada, porque é um período pré-eleitoral, aí fica difícil, né? Então, assim, não tenho certeza que o prefeito municipal tem que tomar algumas atitudes em relação a isso, certo? Para que ande mais. O nosso setor de obra pública, o secretário Nivaldo é um secretário muito esforçado, por sinal, mas não tem condições, não tem gente, não tem maquinário para trabalhar. O nosso município extremamente agrícola, o desenvolvimento no setor agrícola é enorme, com produtor de frango, leite, suíno. O movimento nas estradas rurais é 24 horas. Uma vez só se passava de manhã para você pegar aluno. Não, hoje, se você anda no interior, 10, 11 horas da noite, tem caminhão de frango saindo, tem caminhão de porco saindo, tem caminhão indo entregar ração, e nós precisamos de investimento pesado nas estradas do interior do nosso município. Então, as estradas, você quer dizer assim, as estradas, para o nosso povo entender, as estradas que servem de acesso para as rodovias asfaltadas. É o agricultor que vai a um caminhão da cooperativa pegar um frango, pegar um porco, pegar o leite, quer dizer, entregar a ração, quer dizer, é isso que você falou, é 24 horas. Como é que estão essas estradas, e não você que anda bastante no interior desse município? Olha, as estradas, principalmente as pontes, Ivandro, principalmente tem, eu acho que 6, 7 pontes que precisam de melhorias urgentes. Precisa de melhoria urgente. Não querendo te interromper, vou te interromper. A ponte do Rio Pioneiro, ali tem o meu cunhado que mora pertinho, eu sempre estou indo lá. Tá uma vergonha, prefeito. Esses dias eu passei lá, estava o meu cunhado e um vizinho arrumando a ponte, porque não tinha mais condições, ela baixou demais e fez um buraco entre a ponte e o barranco. Então, eu estou falando dessa que eu passo, que está uma vergonha, falou em ponte, me lembrei. Conclua o teu raciocínio das estradas. Exatamente. Aí a estrada, e aí você tem que entender o seguinte, que esses impostos arrecadados, o quanto que um aviário, uma granja de suíno, uma granja que tem produção de leite, o retorno que ele traz para o município, o ICM que ele traz para o município é enorme. E aí o produtor, a pessoa que está lá, sente uma dificuldade enorme em ter sua estrada com condições de traficabilidade. Por quê? Porque não é um carro pequeno que está indo lá, é um caminhão que sai lá com 18 mil quilos, com 11 mil quilos de ração, né, que sai com uma carga de frango lá. Sem contar soja e milho, né? Não. Sem contar soja e milho. Então o produtor não pode passar com uma colhedeira aí no valor de quase R$500 mil em cima de uma ponte que ele não sabe se a ponte vai dar condições ou não. Sabe? A gente entende que é lenta, que a morosidade é lenta, sabe? Tem alunos aí que o dia que chove ele não consegue vir na aula porque o ônibus não passa, sabe? Então, o município precisa ter uma administração séria, ele precisa parar e pensar, e as pessoas que ocupam os cargos lá têm que ter responsabilidade, têm que ter consciência de que investimentos precisam ser feitos de maneira correta, né? Não adianta a gente pensar só na cidade. O município, no final do ano, tinha uma patrola que ficou 6 meses parada por falta de manutenção. Quem é culpado disso? Eu não quero saber, eu tenho certeza que o secretário não é, porque cobrei o secretário falou, infelizmente, depende de licitação, depende de dotação. Ora... Quantas máquinas tem o município de Palotina? Uma? O município de Palotina tem 2 patrolas. Uma ficou mais 6 meses parada. Ficou mais de 4 meses parada. Você sabe qual que é a malha viária rural? Quantos quilômetros o estado tem no município de Palotina hoje? Se eu não me engano, são 700 quilômetros.
Potepê não é tão grande, prefeito, não é tão grande para fazer uma readequação dessas estradas. É como não acabou de comentar, o que gera imposto para esse município são esses produtores, o pequeno, o grande, o médio, qualquer tamanho que seja, quem tem um aviário ou quem tem 10 aviários. Tem que tirar os lotes de frango, tem que tirar a soja, tem que tirar o milho, tem que ir a ração, tem que tirar o porco, tem que tirar o leite. 700 quilômetros de malha aviária no município da extensão de Palotina, em 2 meses tem que fazer tudo, não tem? Readequar tudo com cascalhamento. Tem não, você que conhece mais. Tem condições de pelo menos dar uma passada, dar uma ajeitada. A gente entende que hoje, com o tráfego pesado no interior, o investimento tem que ser mais pesado. Mas tem que se começar a fazer. A partir do momento que se começar a fazer, olha, nós vamos fazer um quebra-galho aqui e vamos ajeitar, e futuramente nós vamos vir aqui e vamos readequar essa estrada. Eu não me lembro qual foi o prefeito que começou essa questão de passadores, de conservação de estrada. Mas o município precisa passar por isso novamente. O investimento pesado na questão das estradas rurais, para que se tenha condições que cada vez mais, a própria Cevale está crescendo e ela precisa de matéria-prima. Hoje, se um produtor rural precisar de uma terraplanagem aviária, ele vai ter dificuldade. Enquanto que o outro município banca 100% da terraplanagem de um aviário. E é óbvio, qual que o município não quer investir lá 7, 8, 10 mil reais para uma terraplanagem, sabendo que lá vai fazer um retorno em menos de um ano já retorna tudo. Com certeza. E 16, 17 mil de retorno por ano é o que um aviário traz de ICMS para o nosso município. Sabe? Então, quem não queria ter uma empresa dessa com custo aí só na implantação do aviário, né? E, claro, a estrada para que tenha condições. O que acontece hoje, Baldeira? Com esse grande número de aviários, os funcionários acabaram sendo muito emprego gerado nessas propriedades. O que acontece? Nessa propriedade, a família, o empregado que vai lá cuidar do aviário, ele acaba tendo 1 filho, 2 filhos, e essas crianças precisam vir para a escola. E muitas vezes, no dia que chove, essas crianças não vêm na escola porque o ônibus não consegue a trafegabilidade na estrada rural. Deixar claro aqui que isso não é uma crítica ao secretário de obras, o meu amigo Nivaldo Antônio. Certo? Tenho acompanhado, mas ele não tem condições de trabalhar com a atual situação que o parque de máquinas se encontra e com o pequeno número de funcionários que lá tem, certo? Então, vejo o esforço do secretário em relação às pontes também, tenho cobrado seguidamente em relação a isso e entendo a situação. O que precisa é a administração municipal, o chefe do Poder Executivo, tomar providências urgentes em relação à Secretaria de Obras nesse investimento. Eu até acho, Ninão, que quem acha não sabe, realmente eu não sei, que a Secretaria de Agricultura e de Obras tinha que ser o mesmo secretário. Porque você teria que ver a situação do produtor como você está falando aqui. Ninão, vamos falar um pouquinho agora da CPI da pista de bicicross. Eu entrevistei no sábado passado o Natal Bonaldo, que é o presidente da comissão de parlamentar de inquérito, é uma CPI de apuração de uma suposta irregularidade, até que ligaram para mim pedindo a cópia da fita, e se começarem a me encher muito o saco, vão ter que pedir a cópia dessa fita na justiça. Assistam o programa e gravem, que aqui ninguém vem falar besteira ou falar mal de A ou B, como o próprio não está falando. Ele não está julgando o secretário, está julgando um grupo que está administrando Palotina, e por sinal, nesses primeiros 1 ano e 3 meses de administração, no entendimento do Ninão e no meu também, é que não está indo de acordo com o anseio da população. Ninão, você foi um dos denunciantes dessa suposta, tenho que repetir aqui, irregularidade na pista de bicicross. Essa denúncia partiu de alguns moradores ou o vereador Ninão que foi lá e viu que estava irregular? Olha, essa denúncia, o morador perguntou, chegou e me questionou em relação a um material, eu vou citar até, postes que tinham lá, que estava sendo levado embora por moradores. Na boca da noite, algumas pessoas passaram lá, andaram carregando 2 postes, e o morador acabou me cobrando. Falei, escuta, não tem um material da prefeitura que está lá, e a obra praticamente foi encerrada lá, e está lá o tempo jogado. Eu vi algumas pessoas lá quebrando, o material está lá abandonado, né? E aí acabei fazendo o requerimento e pedindo toda essa documentação em relação à pista de bicicross, que na realidade a contratação desse pregão presencial lá, dessa licitação, foi a contratação da mão de obra para se prestar o serviço lá, que é o alambrado que tinha lá, certo? E acabei
Aí, quando chegou a documentação, fazendo uma análise mais detalhada, e vi que algumas coisas que estavam no objeto da licitação estavam faltando lá. E algumas coisas não batiam o que estava no edital de licitação, certo? Foi que nem você falou, isso são suposições. Analisando e vendo que podia ter alguma irregularidade, procurei mais 2 vereadores e fizemos um requerimento no qual foi aprovado na Câmara por unanimidade. Unanimidade. Nenhum vereador se opôs que fosse criada essa comissão parlamentar de investigação, de inquérito, para que fizesse uma apuração mais detalhada, ouvisse as pessoas, ouvisse a empresa e no final disso prestasse um relatório. A comissão vai fazer um relatório apontando se há irregularidade ou não. E esse relatório vai ser lido numa sessão assim que eles terminar o trabalho dele, certo? Então, não estou aqui para acusar ninguém, não quero acusar ninguém, certo? Também não quero que privem o meu direito, que cesse o meu direito como representante do povo, ver se o dinheiro foi bem aplicado ou não, vendo-se que o que foi licitado, se está de maneira correta ou não. Eu nada mais estou fazendo que o meu trabalho. A população que está nos vendo agora, Evandro, ele me paga para isso. 5 mil reais por mês eu ganho bruto, e aí o governo pega lá quase R$1.000 meu de imposto de renda e INSS, mas eu ganho R$4.500, e olha que eu acho isso aí um senhor no salário. Pago com o imposto do município, do nosso município, para eu exercer o meu papel de vereador. Então, meu papel de vereador nada mais é do que sair andando para o município, vendo se os funcionários estão trabalhando, ver essa obra que foi licitada e paga, porque nenhuma empresa é obrigada a entrar à força numa licitação. Agora, se entrou e ganhou, faça bem feito. Se não fizer, pode ter certeza que esse vereador, e tenho certeza que demais vereadores dentro da Câmara, vão cobrar porque o material seja bem feito. O serviço tem que ser executado. Se for numa empresa particular, tenho certeza que vai fazer. Por que o público não faz? Certo? Então não adianta as pessoas ameaçarem as pessoas que estão na CPI, não adianta ameaçar as pessoas que fizeram o pedido lá da instalação da CPI, né? Porque foi eu, o vereador Roberto e o vereador Maurão. Aí já estão perseguindo o vereador Maurão, já estão ameaçando o vereador Roberto, né? Quem está trabalhando, porque quem faz a denúncia, que faz a denúncia para a Câmara, ele não pode participar da comissão parlamentar. O Natal explicou isso, então, que vocês três fizeram a denúncia, que ele é o presidente, e ele falou os nomes, eu não me lembro. O Bernardo é o relator e o vereador Val é o secretário, sabe? Então, algumas pessoas, por que não foi direto ao Ministério Público? Porque o regimento interno da Câmara é claro, você tem condições de criar essa comissão. E é o nosso trabalho fiscalizar. Direto no Ministério Público se fosse uma denúncia de um munícipe comum, vamos dizer assim, né? O Ivânio resolvesse denunciar, aí teria que pegar essa documentação e entregar na mão do Ministério Público, né? Agora, no caso de você foi vereador, tem que passar isso pelo um trâmite normal, que é a Câmara de Vereadores. E após essa apuração, esse relatório é encaminhado ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e lido na Câmara, certo? Mas assim, nada estamos fazendo com o nosso trabalho. Se não tiver nada, parabéns, executar o trabalho da maneira que tinha que ser feita. Agora, se não teve, aí cabe depois o relatório, se tem alguma providência a ser tomada, que seja encaminhado ao Ministério Público, e aí se dá o trâmite legal que tem lá dentro. Mas é único exclusivamente a instalação disso, único exclusivamente para que se apurar mais detalhadamente a obra que foi feita lá, se foi executada ou não, por que não executaram, se tinha algum acordo ou não, porque a partir do momento que você paga 100% do que você licitou, automaticamente a obra está entregue. Exatamente. Certo. Essa é a função dos nobres edis, dos vereadores de qualquer cidade do país, dos nossos deputados estaduais e federais. É fiscalizar o executivo, não é assistencialismo. O vereador não tem que levar e nem trazer ninguém de Curitiba. O deputado não tem que manter nada em Curitiba para a população se beneficiar disso. É para fiscalizar, para que você não precise desse favorzinho. Essa é a função do vereador. Então, Ninão, parabéns pelo teu trabalho aí. Nosso programa está chegando ao fim. Obrigado pela tua presença. Agradeço de coração você ter concedido essas, em poucas palavras, a tua administração e essa parte da CPI. Obrigado, Ninão, e você tenha um bom dia. Eu agradeço, Evandro, e só fazer rapidinho um pedido à população todos.
Final do ano, nós temos eleição novamente. Preste muita atenção em quem você vai votar. Esse é um apelo que eu faço, não é nem um pedido, é um apelo que eu faço à população. Porque o nosso voto aqui de Palotina, o meu, eu também sou eleitor agora, eu vou votar para presidente da República e para os outros cargos que existem, certo? E o meu voto vai fazer diferença lá em Brasília. E se nós não tiver consciência disso, se nós não tiver consciência do nosso voto, nós que colocamos os políticos, quem me elegeu vereador foi a população. O grande responsável por eu estar lá, o único responsável por eu estar lá, é o voto das 800 e poucas pessoas que votaram em mim. E é isso que nós temos que ter, responsabilidade na hora de votar. Wanda, eu queria agradecer imensamente o convite e a oportunidade de eu poder estar aqui, falando um pouco, um bate-papo que eu tive com você. Eu fico extremamente agradecido por essa oportunidade. E tenha um bom dia a todos. Chegamos ao final de mais um programa. Falamos aí com o vereador Ninão e eu vou frisar o que ele disse. Não adianta nós lutarmos como leões e votarmos como jumento. Votem consciente, a eleição está chegando. Na sequência, o programa Fenatracop em Ação com meu amigo Olivir Macedo, e eu voto sábado que vem, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer. Um bom dia a todos, uma boa tarde, um bom final de semana e até sábado que vem.